Vamos lá então, pessoal. Hoje a gente começa a falar da química dos compostos carbonilados, mais especificamente de aldeídos e cetonas. Vocês vão ver que é uma química bastante complexa, bastante com muita informação, mas em compensação é muito útil, né? A gente vai usar sempre. Então vocês vão ver que nesses momentos a gente vai introduzir alguns conceitos, algumas abordagens vão ficar um pouco no ar, mas depois a gente vai conseguir juntar tudo isso, tá? Então depois a gente vai conseguir unir alguns conceitos que talvez não tenham ficado muito claros. A primeira coisa é identificar aldeídos e cetonas como grupos funcionais. Então, a presença do grupamento carbonila, C-O, né, é comum a ambos grupos funcionais. Agora, o que difere um do outro? A presença deste hidrogênio aqui ligado diretamente ao carbono sp2 da carbonila, tá? Então, percebam aqui, né, eu tenho apenas carbonos ligados, né, aqui ao carbono da carbonila, e aqui não, aqui eu tenho um hidrogênio. Este hidrogênio é que caracteriza então o grupamento aldeído, tá? Do outro lado, eu tenho um carbono ou posso ter um hidrogênio também. Então, esse aqui é o menor aldeído que eu consigo representar, o formaldeído. Tudo bem? Percebam o seguinte, eu tenho essa característica bastante diferenciada para um e para outro, tanto que um aldeído vai sempre terminar, né, uma cadeia. Então vai uma cadeia ou uma molécula, vamos chamar assim, né, vai sempre ser um grupo de terminação. Então não tem mais nada para ligar para cá, né? Eu não tenho como continuar essa cadeia. Já na cetona, não. Na cetona, eu continuo dos dois lados, né? Então eu tenho uma continuidade do grupo da molécula orgânica, tá? Mas vamos entender um pouquinho essas propriedades, né, dessa molécula e por que a gente tem que estudar especificamente. Quando a gente fala em estrutura de um composto carbonilado, a gente vai ver que existe aqui uma analogia de carbono sp2 ligado como se fosse a carbono sp2. Se isso fosse verdade, né, se fosse tudo igual aqui, a gente teria um modelo sp2 descrito com um ângulo de 120 graus, tá? 120 graus aqui, que separaria então fechando a circunferência de 360. Não é tudo igual. Percebam que eu tenho dois ângulos diferentes aqui, né? Dois ângulos distintos, esses dois semelhantes entre si e este aqui distinto desses outros dois. Este ângulo aqui entre os hidrogênios, ele é menor. E por que ele é menor? Porque agora, com a presença do oxigênio, eu não posso esquecer que eu tenho pares de elétrons isolados aqui em cima. Se eu tenho pares de elétrons isolados, significa que eu tenho um fator que a gente viu lá na questão de geometria molecular, que é um fator de repulsão, ou seja, esses pares de elétrons vão empurrar um pouco as ligações, que também são compostas por elétrons, né? São feitas por elétrons, são realizadas por elétrons, vão empurrar essas ligações um pouco mais para baixo, para que esse arranjo seja favorável. Ou seja, este ângulo aqui se torna um pouco maior, consequentemente, como essas duas ligações estão empurradas para baixo, este ângulo aqui acaba diminuindo. Então ele acaba tendo um valor menor que 120 graus. Mas mais que tudo isso, mais importante que tudo isso, é que se mantém uma geometria que tem característica de planaridade. E o que seria planaridade? Aquele modelinho que a gente viu da outra vez, ó. Planaridade, tá? Quer dizer que eu desenho grupamento carbonílico e neste carbono sp2 carbonílico aqui, eu tenho essa característica de ser uma geometria plana. Ah, mas isso é importante em que sentido? É importante que quando eu falar de geometria plana, eu tenho duas possibilidades ali, falando de uma forma bastante geral, de ataque. Eu posso olhar essa molécula de cima, posso olhar essa molécula de baixo, ou posso olhar essa molécula pela frente, posso olhar essa molécula por trás. Isso vai interferir muito quando a gente for falar, por exemplo, na questão de estereoquímica, né? Então, quem não lembra, dá uma olhada lá nos nossos vídeos de estereoquímica, ver o que é isso, para determinar então qual estereoquímica vai ser formada, qual estereoquímica eu tenho preferencial, tá? Então, essa planaridade aqui vai me trazer várias características que podem ser estudadas para moléculas carbonílicas. E qual é a diferença, então, entre uma ligação sp2 do tipo sp2 C e C-O? Bom, a diferença entre átomos vai levar a gente a entender uma diferença de eletronegatividade, consequentemente eu tenho uma diferença de polaridade, tá? Então, se eu tenho uma diferença de polaridade, quer dizer, os meus sítios que talvez tivessem uma tendência decorrente apenas dos grupamentos que estão ligados a ele, têm uma tendência mais natural de acontecer.
Qual é a característica, então, desses átomos, carbono e oxigênio, dentro desse arranjo C-O? A gente tem 3 representações, tá? Uma delas mostra o quê? A possibilidade de eu deslocar o par de elétrons sobre o oxigênio e fazer com que eu tenha, então, 2 estruturas aqui como contribuintes de ressonância. Lembra lá, contribuintes de ressonância? Quer dizer, não é uma nem outra, mas é um híbrido que vai existir. Um híbrido é uma mistura que não é nenhum nem outro, tá? Então, este híbrido de ressonância, que entre uma estrutura e outra, vai ter uma estrutura que não tem carga representada sobre nenhum dos átomos, e uma outra estrutura de contribuinte que tem sim uma carga sobre o carbono e uma carga sobre o oxigênio. O que isso resulta? No híbrido, onde a gente tem uma densidade de carga positiva sobre o carbono e uma densidade de carga negativa sobre o oxigênio. Resumidamente é o que? Eu tenho então uma tendência a nuvem de elétrons ficar deslocada no sentido do oxigênio. Então os elétrons aqui estão muito mais próximos do oxigênio. E o que isso significa? Se eu tenho uma tendência mais positiva do carbono e uma tendência mais negativa do oxigênio, significa que os nucleófilos vão preferir se ligar ao carbono, né? Nucleófilo é alguém que tem uma densidade de carga negativa, né, proeminente, vai querer se ligar onde eu tenho uma densidade de carga positiva, certo? Então, essa é a tendência. E o que acontece com o meu oxigênio, que já tem uma densidade de carga negativa? Vai querer se ligar aos eletrófilos, tá? Então percebam, qual é o sentido da seta? Não é vindo para o oxigênio. Lembra quem se movimenta? Quem se movimenta são os pares de elétrons. Então é o par de elétrons do oxigênio que vai atacar um eletrófilo para que ele se ligue ao oxigênio. Tudo bem? Então, sempre lembrando das terminologias de nucleófilo e eletrófilo, nós temos aqui sítios que preferem se ligar aos nucleófilos, sítios que preferem se ligar aos eletrófilos devido às densidades de carga que são justificadas pelos contribuintes de ressonância. Tá? Quem é que estabiliza essa C-O? Estabilizar, gente, é um termo bastante polêmico. A gente vai ter que sempre lembrar que falar em estabilizar vai remeter não a não querer reagir, mas reagir mais ou menos frente a um determinado ataque. Tá? Vamos lembrar aqui nesses 2 exemplos, né? Então vamos começar dos sistemas mais simples, que num aldeído a gente tem de um lado o hidrogênio necessariamente, do outro a gente tem um carbono, nesse caso aqui um carbono sp3. Nestes 2 casos aqui, de ligados ao grupamento carbonílico, nós temos 2 carbonos sp3, tá? E estes carbonos do grupamento alquila, são esses grupamentos aqui ligados, que eu simplifiquei por enquanto, a gente não colocou, ninguém é muito diferente aí para poder comparar, eles vão doar elétrons para o carbono sp2, né? Então recorda lá a questão de diferença de eletronegatividade, carbono sp3, sp2 e sp, tá? Nesse caso aqui, como eu tenho a doação de elétrons para o carbono sp2, o que vai acontecer? Estes elétrons vão ficar mais próximos desse carbono, este carbono vai perder um pouco a característica delta+. Olha lá, vamos voltar. Se ele é delta+, e alguém está injetando elétrons, ele continua delta+, mas ele fica mais tranquilo, né? Ele está compensando essa densidade de carga positiva. Se ele fica com essa carga menos proeminente, a cetona deixa este carbono menos delta+, ou seja, com uma característica delta+, menos expressiva. Por quê? Porque eu tenho 2 carbonos aqui injetando elétrons sobre ele, tá? Diferente daqui, que eu só tenho 1. Então, este carbono, apesar de ter um alívio dessa carga positiva, ainda fica mais suscetível ao ataque nucleofílico, tá? Então, quer dizer, o nucleófilo vai querer atacar quem tiver mais característica delta+. Quem é que tem mais característica delta+? Aqui, quem tem menos alívio pela injeção de elétrons, pelo efeito que a gente chama de efeito indutivo, né? Induz os elétrons para cá. Aqui eu tenho apenas 1, aqui eu tenho 2. Tudo bem? E aí, se a gente der uma olhada bastante geral nesse primeiro momento, como é que a gente produz, né, um aldeído e uma cetona, que é o que a gente vai ver nos próximos momentos, né, não nessa introdução. A gente tem várias possibilidades, então vocês vão ver que tudo que a gente vê em momentos anteriores da química orgânica trazem para a gente utilidades para se produzir, por exemplo, aldeídos e cetonas, tá? Ozonólise de sistemas com duplas ligações,
hidratação de sistemas com triplas ligações, acilação de Friedel-Crafts, que a gente viu nas reações de substituição eletrofílica aromática, e oxidação de álcoois, por exemplo, tá? Claro, sistemas de oxidação, assim como vários outros, têm todas as nuances de reações orgânicas, mas sistemas de oxidação dependem muito da força de cada agente. A força pode fazer eu levar para outras espécies carboniladas que não aldeídos e cetonas. Então, às vezes, eu preciso controlar isso, tá? A gente vai continuar no próximo vídeo com alguns detalhes.